Olá, eu sou a professora Letéia Braga, estamos aqui agora na Sala do Saber para falarmos com você sobre um tema de extrema importância, a depressão. E para falarmos sobre esse tema, enquanto Sala do Saber nós convidamos uma pessoa que é ao concurso, nós convidamos uma pessoa para falar com vocês vão ficar de cara, igual eu fiquei. Tá? Ela é maravilhosa. Deixa eu falar para você sobre o currículo dessa mulher espetacular que está aqui do meu lado. Farmacêutica, importante ela ser farmacêutica? Claro que sim, que ela vai falar de medicação. Psicóloga, psicopedagoga, neuropsicóloga, mestre em saúde e o que é muito bacana, ela é palestrante na área da educação e na área de neurociências. A psicóloga e professora Mariana Reis vai conversar com a gente um pouquinho sobre depressão. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada. Tá? Valeu mesmo, muito obrigada. Quero que você comece falando comigo, Mari, sobre o seguinte, esse histórico da depressão, porque eu, de uma forma leiga, mas de tudo que eu leio, que eu estudo, dá a impressão que está aumentando, dá a impressão que vem numa crescente. É impressão minha, os dados estão corretos, porque eu vejo bastante dados sobre isso. É bem isso mesmo? Bom, primeiro, obrigada, professora Letéia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui na Sala do Saber. Eu que agradeço. Tá bom? Bom, realmente, né, de fato, o que nós estamos percebendo hoje, segundo dados bastante atuais da Organização Mundial de Saúde, é que a depressão está entre as 5 doenças que mais matam no mundo. 5? 5. Então, veja bem, nós estamos falando de uma doença que é um transtorno mental e que ela pode causar um grande impacto tanto na vida, na saúde física, saúde mental, ou impacto na vida social, porque ela é uma doença, Letéia, considerada incapacitante. Tá? Então, ela pode, o paciente, né, o indivíduo com um quadro de depressão, um dos principais sinais é o isolamento social. Então, ele deixa de trabalhar, ele deixa de produzir ativamente. Né? E assim, uma outra informação importante é que 15% dos pacientes que têm depressão cometem suicídio. Nossa, então, 15%? 15%. Então, veja que esse número é muito grande se nós formos pensar. É alarmante, né? Então, quantas pessoas que podem estar ao nosso redor terem depressão e nós, às vezes, não temos tanta consciência. E, assim, um outro fator importante é o quê? Que o grupo entre os gêneros, né, masculino e feminino, as mulheres são as mais acometidas. Professora, será que elas são as mais acometidas mesmo ou são as que mais reconhecem que estão doentes? Olha, hoje o que nós levamos isso como um fator até predisposição seria pensar que a mulher ela sofre com toda a diferença, todos os impactos hormonais. Então nós falamos hoje de mulheres que socialmente tiveram uma mudança muito significativa, porque hoje nós atribuímos mais funções sociais, né? Trabalhamos fora, temos mais impacto também na nossa saúde física e mental. E sofremos com todos os aspectos hormonais. Então, os dados nos mostram que realmente nós somos o grupo que mais adoecemos. Entre os transtornos mentais, nós estamos entre o grupo, tanto para a depressão como para a ansiedade. Nossa, eu fico bem triste de saber disso. Fala para mim o seguinte, ao que mais nós podemos atribuir, quais outros fatores que nós podemos atribuir ao fato desse aumento da depressão? Olha, Letéia, vamos pensar em um ponto importante, né? Vamos falar de toda a nossa mudança social. Então, vamos retomar lá a Bauman, né? A sociedade líquida e todas essas questões de mudanças de crenças e valores. Então, toda essa mudança, nós estamos vivendo hoje uma geração, né? E o grupo que eu atendo é predominantemente universitário, no consultório, jovens universitários, nós estamos vendo o quê? Uma geração que tem muita dificuldade de lidar com frustração, uma geração que é muito do imediatismo. Então, todas essas mudanças na forma de lidar e na forma de se relacionar socialmente, ela gera um impacto no emocional. E esse emocional pode provavelmente adoecer socialmente. Então, pessoal, voltando um pouquinho para a nossa estrutura dissertativa, tá aí uma grande causa, tá, para o aumento da quantidade de pessoas com depressão, e em seguida você colocar sobre as consequências. Mari, fala aqui comigo um pouquinho essa diferença entre depressão e tristeza. Nós podemos ter um tema voltado para isso.
Entende o que eu estou querendo te dizer? Nós podemos ter um recorte temático ali da confusão que nós fazemos enquanto depressão e tristeza. O que é uma coisa, o que é outra. Existe mesmo essa confusão? Existe muito, Aletheia. Por quê? Porque o paciente acha, né, às vezes ocorreu um episódio, um evento de vida, né? Então, não passei no vestibular. É normal eu me sentir triste. Por quê? Porque foi algo que aconteceu e estava fora do que era o meu planejado. Então, tudo bem. Agora, quando essa tristeza, ela persiste por mais de 6 meses, leva um isolamento social, é muito comum nos quadros depressivos o paciente ter um prejuízo de sono, é muito comum ele ter um prejuízo de apetite, tá? Ter um aumento ou uma perda de peso, ter coisas que ele gostava de fazer, que ele tinha prazer, ele deixa de ter o prazer. Então a depressão ela é um sinal muito mais grave do sentimento de tristeza. Eu me sentir triste não significa que eu estou depressivo. Eu posso ter sinais sugestivos de uma depressão. Até pode ser uma predisposição, mas não necessariamente naquele momento. Entendi. Bacana. Professora Aletheia, e é legal eu colocar a diferença, né, e fazer uma explicação mesmo no meu texto, diferenciando depressão de tristeza, dessa tristeza profunda? Sim. Então daí, ao fazer isso, lembra da explicação da psicóloga, da questão da tristeza ser algo natural da vida do ser humano, que nós nos frustramos, nós temos essa sensação de tristeza, faz parte da nossa vida. O que tem que passar a ser olhado com um olhar mais atento é quando essa tristeza se prolonga demais, passando aí de 5, 6 meses, é 6 isso? meses. 6 meses, passando de 6 meses. Isso. Tá? Então colocar essa informação, porque daí é uma informação pautada em ciência, Sim, né? sim. E que daí vai deixar o seu texto com um caráter mais sério, uma coisa bem feita, digamos assim. Conversar agora um pouquinho com a Mariana, me fala um pouquinho sobre essa questão dos medicamentos. Existe um preconceito, existe um medo, tanto em relação ao uso dos medicamentos, como até mesmo ir ao psiquiatra ou ir ao psicólogo. Eu não sei se é uma certa ignorância nossa, mas eu tenho a impressão que já está melhorando. Sim. Está melhorando. Que eu era assim, porque a gente fala, vai ao psiquiatra, não sou louco. Exatamente. E não é nada disso, né? Não. Hoje, inclusive, a loucura, que era dita loucura, Que né? todos nós temos, né? Obrigada, Senhor, é bom. Essa dita loucura, que antigamente era um grupo de pacientes que eram muito mais relacionados aos transtornos de esquizofrenia, psicose, é o grupo que é o menor que nós temos no consultório. Por quê? Porque hoje o grupo que procura o tratamento psicoterápico são os pacientes, os 2 quadros mais comuns é a ansiedade, e aí seguida de transtorno de pânico, ansiedade social, e os quadros depressivos. Então significa hoje que nós pensarmos que procurar um psicólogo ou um psiquiatra, nós estarmos sendo loucos, né? Primeiro que a questão da normalidade, o próprio conceito de normalidade é um conceito ambíguo. Questionável, não tem, né? Então o que nós pensamos o quê? Buscar o tratamento quando inicia seus sintomas é muito importante. Por quê? Eu falo muito que o paciente depressivo é aquele que enxerga o mundo sobre uma lente preto e branco. Como então, assim? É como se, imagina que você está fazendo um filme, né, como nós estamos aqui, e ao invés de ver a cor do seu batom, ver as nossas cores, ele é um paciente que vê tudo preto e branco. Por quê? Porque ele não vê a beleza, ele não consegue ver a alegria, e às vezes você diz assim, nossa, que legal que aconteceu isso na sua vida, ele assim, tá, tudo bem. Ele se coloca muito numa situação de apatia? Apatia total, falta de energia, e é muito interessante porque o paciente ele acaba se isolando. Então, assim, o paciente quer assistir uma rede de apoio, por isso que a rede de apoio ela é essencial. Por quê? Usa na conclusão isso. Intervenção. Perfeito. A rede de apoio ela é essencial, porque é ela que vai fazer com que esse paciente, aliado ao trabalho terapêutico e, em alguns casos, ao medicamento, é isso que vai fazer com que esse paciente consiga sair da crise. Então, o paciente que vem com a psicoterapia, e muitas vezes o paciente que tem risco de suicídio, é o único momento que a gente pode quebrar o sigilo, é um dos únicos momentos. Paciente com risco, o paciente falou que tem um risco de suicídio, pois então o psicólogo deve chamar algum familiar que seja uma rede de apoio
para que possa entrar em contato para que esse paciente não cometa o suicídio de fato. Por quê? E assim, é muito importante a gente entender, e eu falo que o psicólogo ele não tem julgamentos, né? O suicídio, ele é um ato de extremo sofrimento e de extremo desespero. Então, por isso que o paciente, quando ele está depressivo, ele tem um alto nível de desesperança. E essa desesperança que muitas vezes faz com que ele não veja saída naquilo que está acontecendo. Por isso que o suicídio é uma saída. E daí ele também não tem mais vontade de ir ao seu psiquiatra ou de ir ao seu psicólogo, né? Exatamente, por isso que é muito importante o vínculo com esses profissionais, porque o psicólogo e o psiquiatra também são rede de apoio. E eu falo que a gente faz esse contrato com o paciente, contrato de que nós somos uma parceria e qualquer coisa que eu vá fazer antes eu vou entrar em contato com você. Tá? Com relação aos medicamentos que você me perguntou, os medicamentos, assim, existe um pouco, eu acho que isso existe ainda um preconceito, porque o paciente diz assim para mim, mas eu não quero viciar. Então são duas coisas, eu não quero viciar e eu não quero ficar bobo, porque acha que o medicamento psiquiátrico, ele causa uma falta de percepção da realidade. Né? E na verdade o que nós falamos hoje são medicamentos de primeira linha, são medicamentos que têm um impacto muito menor de efeito colateral, de reações adversas, e que o medicamento ele é um tratamento de suporte e que em alguns casos se faz necessário para que o paciente possa sair da crise. O medicamento ele não é o único caminho e nunca deve ser. É muito importante ter a consciência, porque o medicamento é uma terapia, é um tratamento químico. E eu posso dizer que, em alguns casos, realmente o desequilíbrio químico vai causar uma depressão. Mas o paciente que não vai para a terapia, ele não consegue aprender a resolver os seus conflitos. Daí, de vez em quando, ele vai retornar à crise. Isso, ele vai retornar à crise. Então, quando nós fazemos o trabalho terapêutico, esse paciente ele vai reestruturando a sua visão de vida. Ele vai aprendendo a lidar e ele vai aprendendo a enfrentar. Tem uma palavra que as pessoas têm usado bastante e que tem me preocupado, é a palavra gatilho. Né? Me parece que estão usando assim de uma forma muito leviana. Disparou um gatilho no lugar. O que é esse tal desse gatilho tão falado dentro da psicologia e dentro da psiquiatria? Bom, Aletheia, dentro da minha abordagem psicoterapêutica, né, eu trabalho a terapia cognitiva comportamental. Então, nessa abordagem, nós visamos o quê? A reestruturação cognitiva e a resolução de problema. Então, auxiliar o paciente a chegar a esse caminho. E nessa abordagem, nós utilizamos o gatilho. A compreensão do que é gatilho. Então, o que é? O gatilho são situações ou questões emocionais que disparam, né, ou ativam crenças ou coisas que eu já tinha dentro de mim. Entendeu? Então, por exemplo, eu já tinha um sentimento de tristeza, eu já tinha uma dificuldade de lidar com as situações, eu já não tinha resolução para o problema, eu não conseguia lidar com frustração. Então, aconteceu algo que foi algo intenso, né, para aquele indivíduo, e é importante a gente pensar, porque às vezes a gente faz assim, né? No caso, algumas pessoas olhando de fora, nossa, mas aconteceu isso na vida da pessoa e ela deprimiu? Né? Que são os julgamentos, mas eu não tenho como medir a dor do outro. Por quê? Porque a dor e o sofrimento emocional, ele é de acordo com a minha história de vida. Então, o que para mim foi doloroso, para você pode não ser. Né? Então, esse gatilho, ele é o quê? De acordo com a minha história de vida, com as experiências que eu tive, que podem fazer com que eu tenha uma repercussão emocional mais intensa. É bem importante você aí que está nos assistindo, pensar um pouquinho sobre isso também, enquanto produção de texto, mas também em relação à sua vida, né? E em relação também às pessoas que te circundam, porque muitas vezes nós também fazemos julgamentos das dores e dos amores e das alegrias dos outros. E os outros também fazem da gente. Sim. E às vezes ali mora o gatilho, digamos assim, que uma vez acionado pode ser bastante triste para aquela pessoa. É bacana na sua produção de texto, agora pensando enquanto produção mesmo, na sua produção de texto fazer uma explicação sobre esse tal desse gatilho, esse disparo. Que pode ser, Mariana, pode ser um cheiro?
Pode ser uma cena, pode ser uma música, pode ser uma fala. Pode ser, na verdade, assim, os gatilhos são diversos. O que nós falamos, na verdade, o gatilho são eventos pontuais que acontecem. O que muitas vezes acontece, para que tenha uma grande repercussão emocional, é que esse gatilho acontece periodicamente. Então, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, assim, eu me sinto muito mal, eu tenho um sentimento de incompetência, tá? Então, está relacionado à minha capacidade. Toda vez que a minha mãe grita comigo e me diz assim, ai, você é burro, é um gatilho para ativar aquilo que eu já tinha, tá? Ou toda vez que o meu amigo me xinga, ativa aquilo que eu já sentia, que era o meu sentimento de incapacidade, tá? Eu acho que é importante também, pensando nessa questão da redação, Aletheia, e quando nós falamos desse julgamento, nós pensarmos na palavra empatia. Por quê? Porque a empatia é uma habilidade social, que é um tema bastante importante também, e a habilidade social, a empatia, é o de conseguir se colocar no lugar do outro. É claro que é muito difícil a gente sentir a dor do outro, mas eu acho que é aceitar o outro como o outro é, sem os julgamentos, sem as críticas. Nós estamos numa sociedade altamente julgadora, e esse é um fator de adoecimento. E entre as crianças isso vem acontecendo muito também. Muito. Infelizmente, o que nós vemos já em termos de adoecimento são crianças de 7, 8 anos com quadros de depressão. Meu Deus. Então, assim... E nessa idade ela já tem seus gatilhos, que a gente não pode dizer nem que são grandes, nem que são pequenos. E é tão interessante porque a criança, ela também tem sofrimento. E às vezes, o fato da percepção, dos pais demorarem para perceber, ou de acharem, não, criança não tem sofrimento como a gente, porque é difícil até para o adulto se colocar no lugar da criança, porque diz assim, mas ela não tem conta para pagar. Com conta que esse fosse o único aspecto de adoecimento. Né? Então é importante esse olhar desde a infância, e inclusive cuidar da saúde mental das crianças é cuidar da prevenção do adoecimento. Mariana, um ponto, eu tive conversando com o professor Toy esses dias, um ponto importante para a gente pensar também sobre a depressão é como ela pode levar a pessoa ao consumo de drogas, né? Exatamente. Lícitas, ilícitas, sintéticas, naturais, de todas as formas, né? É verdade. Então, a dificuldade de resolução de problema, a dificuldade de lidar com frustração pode sim ser um motivador ou ser o gatilho para que um jovem busque drogas de abuso. Né? Então, que vá buscar uma forma de alidar o sofrimento. Por isso que nesses casos é essencial entrar com um tratamento medicamentoso, para que o caminho, para que ele não progrida, né? E tem até essa questão cultural da própria cannabis, né? De ser a droga introdutória, e é uma droga que existe toda uma crítica em cima disso, mas é uma droga que pode ser gatilho para transtornos psiquiátricos, o consumo da cannabis. E existem vários estudos que já falam sobre isso. Interessante. Pessoal, ficaria o dia todo conversando com a professora Mariana, vamos ter outras conversas sobre outras temáticas, com toda certeza. Mas sobre esse tema em específico, hoje nós ficamos por aqui. Quero agradecer muito sua presença, ter achado um tempinho na sua agenda tão cheia e estar aqui comigo. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Aletheia. Obrigada, pessoal. Espero que eu possa ter contribuído com as informações. Contribuiu com certeza. Um abraço. Galera, lembra daquele nosso grande bate-papo com a psicóloga, a professora Mariana Reis? Então, nós conversamos sobre a questão da depressão. Lembra disso, né? Aí eu fiquei de bater um papo com vocês pensando enquanto estrutura dissertativa argumentativa em cima desse tema depressão, né? Então, eu coloquei já aqui no quadro pra gente essa estrutura, esse esquema, para você em seguida produzir o seu texto. Joia? Então, o que nós vamos fazer agora, professora? Nós vamos dar uma olhada nessa estrutura dissertativa argumentativa, pensando nas ideias que a professora Mariana trabalhou com a gente, em toda aquelas colocações que ela fez, com muito conhecimento, muita propriedade de fala, aqui dentro do nosso texto. Joia? Então veja só. Enem, depressão. Vale lembrar, introdução, desenvolvimentos e conclusão. Professora Aletheia, por que esse asterisco? Porque é o seguinte, você pode fazer 2 ou 3 desenvolvimentos,
tá? Quando é que você vai fazer aqui um D3? Quando você tem muito conhecimento temático. Quando você tem uma ideia bem diferente da ideia que você colocou no desenvolvimento 1 e da ideia que você colocou no desenvolvimento 2. Joia? Se for para fazer um D3 simplesmente para repetir o D2 ou para repetir o D1, não faça. Professora, e se eu não tiver conhecimento temático para fazer 2 desenvolvimentos? Meu amor, use a sua cabeça. Faça o favor de pensar. Por isso que é importante ler, é importante assistir nossas aulas, é importante estar ligado em tudo que está acontecendo aí ao seu redor, para você ter, de fato, conhecimento temático para 2 desenvolvimentos. Um desenvolvimento apenas, dificilmente, seu texto vai ficar de excelência. Ele pode ficar até muito bom, mas de excelência é mais difícil, tá joia? Então, olha só, introdução, desenvolvimentos e conclusão. Lembrar, introdução, o que eu tenho que fazer? Apresentar tema e tese. Tema, explicar o que é, explicar sobre o que o meu texto vai falar. Tese, meu posicionamento diante desse tema. Então, olha só, questão da depressão, uma ideia que eu coloquei aqui para você, explicar que globalmente nós temos hoje 350 milhões de pessoas em processo depressivo. 350 milhões de indivíduos hoje fazem tratamento, estão adoecidos e precisam de ajuda. Aí, ainda é muito bacana apresentar o tema dizendo que no Brasil nós temos 10 milhões de depressivos. Isso aqui são dados oficiais, que são dados da Organização Mundial de Saúde e são dados também do Sistema Público de Saúde do Brasil. Então, são dados oficiais. Muito bem, fazendo isso, criatura, você está apresentando um pouco do tema. Preste atenção no recorte temático. Preste atenção no que foi perguntado para você, pelo amor de Deus. Em seguida, você precisa estabelecer a sua tese. Tese. Então, você vai se posicionar diante do tema apresentado. Ótimo. Isso aqui corresponde ao primeiro parágrafo do texto. Lembra disso? Primeiro parágrafo. Feito isso, momento de fazer os desenvolvimentos. Coloquei algumas ideias de desenvolvimentos aqui, baseando-me no bate-papo que nós tivemos com a prof. Mariana. Por exemplo, fazer um desenvolvimento 1, que corresponde ao segundo parágrafo do texto, fazer esse desenvolvimento 1 em cima de causas e consequências. Tá? Fica bem bacana, você consegue desenvolver uma linha de raciocínio, seu texto vai ficar coerente. Então, ó, você apresentou que nós temos uma quantidade gigantesca de pessoas depressivas no mundo e que temos uma quantidade gigantesca de pessoas depressivas no Brasil. Bacana. O que leva uma pessoa a ter depressão? O que leva milhares de pessoas a terem depressão? Quem são esses gatilhos? Lembra da professora Mariana explicando essa questão de gatilhos? O que fica guardado dentro da gente, que depois, ao ser acionado, que pode ser acionado por um cheiro, por um sabor, por uma fala, por uma música, por uma cena, por uma lembrança, por um sonho. E esse gatilho, uma vez ativado, ele provoca, então, como consequência, a depressão. Então, muito legal você trabalhar essa ideia do gatilho, de que a dor que dói em mim é diferente da dor que dói no outro. É bacana você trabalhar essa ideia de que a causa que desenvolve em mim uma depressão não é a causa que dói no outro. Fica um parágrafo bonito, fica um parágrafo bem estruturado, desde que você trabalhou causa, trabalhe consequência. Então, como resultado desses gatilhos, o que nós temos? O processo de depressão, variação de humor. Então, como que a pessoa fica? Ela fica com seu humor oscilante, comportamento alterado, tá? A pessoa fica ora muito nervosa, ora extremamente apática, não se envolve com nada, uma profunda tristeza, tá? Fale sobre essa consequência muito forte no depressivo, que é essa condição dele ficar de repente extremamente abatido, extremamente triste, desânimo, ansiedade, irritabilidade e esse ponto aqui, ó. Tanto você pode colocar como consequência, como de repente você pode colocar como um parágrafo sozinho. Essa questão da incapacidade. A depressão incapacita a pessoa de
sair, de trabalhar, de se relacionar, de levar uma vida normal. Então, tanto você pode colocar essa incapacidade aqui, nesse parágrafo, como você pode fazer um segundo parágrafo de desenvolvimento, que daí, no caso, seria um D2 aqui, seria um terceiro parágrafo do texto como um todo, trabalhando só esse processo de incapacidade. Fica bem interessante. Bom, uma outra ideia que eu coloquei como um D2. Nós temos mais mulheres depressivas do que homens. Olha que interessante você discutir sobre isso no seu texto e você argumentar sobre isso. Ó, como é que amarra aqui em cima. Quantidade de pessoas que nós temos no mundo, quantidade de pessoas que nós temos no Brasil com depressão, e deste universo nós temos mais mulheres do que homens. Por quê? Um dos principais fatores, a questão hormonal. Nós, enquanto mulheres, temos essa questão hormonal que acaba sendo bastante abalada, digamos assim, e um processo depressivo maior recai sobre nós. O que mais, Aletheia? Ó, colocando um sinalzinho de mais aqui, peguei giz de outra cor para poder destacar. A cobrança social e pessoal que nós mulheres sofremos. De uma forma em geral, enquanto cobrança pessoal, enquanto cobrança familiar, enquanto cobrança social. Nós temos hoje uma cobrança muito grande em cima da mulher. Nós cobramos de nós mesmos, as nossas famílias e a nossa sociedade. Resultado disso é a depressão. Muito mais entre nós mulheres do que entre os homens. Então, somado fator hormonal, mais essa quantidade enorme de cobranças, nós temos mais mulheres depressivas do que homens depressivos. Daria um excelente desenvolvimento 2. Tá? Aí, lembrando que esse D3 está aqui para você, caso você tenha bastante conhecimento, você pode usar um D3, você pode fazer um parágrafo 3. Muito bem, prof, aí eu fui para o meu parágrafo de conclusão, último parágrafo do texto, parágrafo de conclusão, ótimo. Para você fazer o parágrafo de conclusão, você deve se lembrar do que foi pedido enquanto recorte temático. Então, a conclusão aqui só acontece, tá? Só acontece a contento, só acontece para te dar uma super pontuação, os 200 pontos que ela vale, se você responder ao que foi pedido enquanto tema. Então, você presta bastante atenção qual foi a problematização temática aqui. E aí, então, na conclusão, você tem que entrar com medidas de intervenção. Tá? Medidas de intervenções, ou uma medida de intervenção no singular ou no plural, daí eu quero que você se lembre. Para resolver aquele problema que foi discutido ao longo do seu texto. Quem pode resolver? Então, quem? Como isso pode ser resolvido? Como? De que maneira isso pode ser resolvido? Qual é o prazo para que essa resolução aconteça? E quais instâncias precisam estar engajadas dentro deste processo de resolução deste problema? É viável? Já foi feito em algum lugar? Onde foi feito? Deu certo? Quais foram os resultados? Isso sim é maneira de intervir e de resolver um problema. Então, nada de ficar falando que é preciso criar multa, é preciso escrever lei, é preciso... Não. Você não vai resolver e não vai jogar sua pontuação, uma pontuação máxima de 200 pontos. Então, o que eu coloquei aqui? Olha só. Por exemplo, no caso da depressão, tratamento realizado através de sessões psicoterápicas. Então, legal você lembrar da questão da terapia. Falar que a pessoa depressiva precisa fazer terapia, ela precisa ter um momento com um profissional, com um psicólogo ou com um psiquiatra. Você discutir sobre isso ali na sua conclusão, dizer que a família aqui ó, tem que apoiar a pessoa nesse momento de terapia, que os amigos precisam apoiar essa pessoa na terapia, tá? Pequenos grupos, grandes grupos, só a família, só os amigos. Então, quem são as pessoas que podem ajudar o depressivo? Que mais? Medicamento antidepressivo. Então, aliar, somar, tá? Que aqui na medida de intervenção você tem que ir dizendo como resolver, tá? Aqui, aliar tratamento, né?
de terapia, com medicamento, com a ajuda da família e amigos, e daí você pode citar projetos que dão certo, projetos na sua cidade, no seu estado, no nosso país, que dão certo, tá? Você também pode e deve tomar muito cuidado para não sair do tema depressão e falar do tema suicídio. São temas diferentes. O índice de suicídio vem crescendo, o índice de suicídio, infelizmente, é alarmante mesmo, e ele pode ser a principal consequência, a mais dramática das consequências de um depressivo. Mas, dependendo do recorte temático que foi dado para a depressão, às vezes você falar de suicídio, você está fugindo do tema. Então, você precisa ler com muita atenção o que foi pedido. Tá joia? Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre suicídio num outro vídeo nosso. Tá joia? É isso aí. Estrutura aqui, básica, simples, introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrar que o título é optativo, lembrar de caprichar na letra, lembrar de respeitar o número de linhas, lembrar das 5 competências e assistir às nossas aulas. Valeu!